capital. Então é um nome também muito consistente para ser o candidato. Então, uma eleição em São Paulo, você naturalmente que não vai ter uma decisão no primeiro turno. Nos últimos, acho que quase 20 anos, tanto a prefeitura quanto o governo de São Paulo, exceto a presença do Maluf e do Pita, esteve sempre naquela dicotomia PMDB, PT, PSDB, PT, PSDB. Agora não. Agora o PMDB tem esses dois nomes para ser candidatos. O PT certamente apresentará o nome de Marco Suplicy. O próprio atual governador Gilberto Kassab é uma figura importante nesse jogo, porque afinal de contas ele é o prefeito da capital, não pode mais ser candidato, mas é o prefeito da capital. O José Serra já disse que não é candidato, Geraldo Alckmin seria outro nome do PSDB, não pode ser porque é o governador. Não sei se o PSDB apresentará um terceiro nome, poderia ser o do senador Aloysio Nunes Ferreira, mas enfim, vamos ter uma eleição na principal cidade do estado, do Brasil, que dizem que é o terceiro cargo mais importante, dizem que é o terceiro cargo mais importante do Brasil, é a Prefeitura de São Paulo, porque o segundo é o governo de São Paulo. Então, primeiro a presidência da República, depois o governo de São Paulo, depois a Prefeitura de São Paulo, porque é uma força política, é uma força econômica muito grande. Então, eu penso que o PMDB está muito bem colocado para disputar as eleições de São Paulo. Agora, francamente, eu tenho participado de todas as reuniões da Executiva Nacional do Partido, tenho estado permanentemente com figuras exponenciais do partido, como o presidente Michel Temer, e desconheço esse alinhamento automático, até porque o PMDB não é da base da oposição a nível nacional. O PMDB tem aqui uma discrepância em relação ao governo de Jacques Wagner, mas nós somos aliados da presidenta Dilma, de sorte que em São Paulo eu diria até que seria muito mais fácil o PMDB fazer uma composição com o PT do que o contrário. Na visão do deputado, as denúncias a respeito do Ministério do Transporte, agora partindo para a agricultura, a presidente Dilma Rousseff está trabalhando bem nessa área para que não chegue diretamente a ela essas denúncias? Olha, Joselito, eu sou da opinião que denúncia tem que ser apurada sempre. Essa é a regra, tem que ser apurada sempre. Há uma série de denúncias em relação ao Ministério dos Transportes, o que causou a demissão de toda a cúpula do Ministério, não foi um nem dois, toda a cúpula do Ministério. A partir daí, a presidenta Dilma começou a nomear técnicos, né, os nomes que foram apresentados até agora são nomes técnicos. Particularmente, eu me preocupo muito com a questão do Ministério dos Transportes, porque a obra mais importante que está sendo realizada no Brasil, na Bahia atualmente, e talvez a mais importante da nossa história, seja esta ferrovia Oeste-Leste, a ferrovia que entra lá em Luiz Eduardo, né, vindo de Tocantins, passa pelo Goiás, entre Luiz Eduardo e Magalhães, corta o oeste da Bahia perpendicularmente, passando pela maioria dos municípios da Bahia, atravessa a ponte Monte Jesus da Lapa, vai até Guanambi, Caetité, onde tem uma grande jazida de ferro, passa aqui nessa região sul, até chegar no chamado Porto Sul, que é um porto que está sendo construído ali entre Ilhéus e Itacaré. Então, é uma obra que tem dois significados. Primeiro, o significado econômico, porque ela vai transportar toda a riqueza do oeste para o litoral e, portanto, viabilizar a exportação desses produtos. Para se ter ideia do que representa essa ferrovia, os três portos baianos hoje, o Porto de Salvador, o Porto de Aratu e o Porto de Ilhéus, os três somados, eles hoje têm capacidade para exportar 12 milhões de toneladas ano. Só o minério de ferro de Caetité, a previsão é exportar 25 milhões de toneladas ano. Ou seja, só um projeto, que é o minério de ferro de Caetité, dobra o total da quantidade bruta de exportação das nossas exportações atualmente. Então, é uma obra que tem um significado econômico fundamental para a Bahia. Mas não é só isso. Nós temos visto de forma reiterada, renitente, reincidente, tentativas para se criar um estado com território no território baiano, seria o estado de São Francisco, que pega cerca de 1/3 do território da Bahia. O senhor é a favor? Eu não posso ser a favor de um projeto desse sem antes passar por uma profunda discussão. Eu sou da região, mas acho que as discussões que está sendo, a forma como a discussão está sendo encaminhada é absolutamente passional. É preciso ter uma discussão muito mais séria, muito mais
baseada em dados e discutir se isso é o melhor para o conjunto dos estados. Eu vejo que os estados pequenos têm muito pouca representação no cenário econômico da Bahia. Então, a Ferrovia Oeste-Leste, ela integra economicamente a região oeste ao litoral. Integra, portanto, o que seriam esses dois territórios. E isso, obviamente, tem uma significação política muito grande para a Bahia. Eu acho, portanto, que essa obra é muito importante. Daí a minha preocupação. Eu, logo quando cheguei na Câmara, criei a Frente Parlamentar de Apoio à Construção da Ferrovia Oeste-Leste do Porto Sul, com a assinatura de 180 deputados. Já fizemos algumas reuniões para viabilizar a não paralisação dessa obra, que agora, inclusive, foi paralisada por um erro da Valec, que não apresentou para o IBAMA os relatórios mensais de impacto ambiental, mas deve ser retomada nos próximos 15 dias a obra. Mas eu criei essa frente parlamentar e tenho me dedicado muito a isso. De sorte que me preocupa muito a questão dos transportes. Eu espero que a presidenta coloque lá um técnico competente e que efetivamente possa responder à altura daquilo que o Brasil precisa a nível dessa construção nova de ferrovias. O Brasil tomou uma decisão histórica no governo Juscelino Kubitschek, nos anos 50, de optar pelo transporte rodoviário. Entretanto, no mundo inteiro temos visto que a prática ferroviária é uma alternativa mais eficiente e mais barata. E o Brasil, de algum tempo para cá, sobretudo no início do governo Dilma Rousseff, passou a investir mais nessa alternativa. Não que vá haver uma exclusão total do transporte rodoviário, mas vai haver certamente um incremento cada vez maior do transporte ferroviário. E nós, baianos, não podemos ficar de fora. Daí a minha preocupação. Para encerrar a entrevista, deputado, o senhor é a favor de uma criação de uma CPI para investigar todas essas denúncias do governo Dilma? Olha, eu sou da opinião que a gente tem na CPI, na maioria das vezes, um ato político mais do que um ato investigativo. Nós temos hoje no Brasil um Ministério Público muito poderoso. O Ministério Público tem poderes para fazer investigações profundas. Se em determinado momento houver da minha parte a compreensão de que o Ministério Público não é suficiente para essa investigação, obviamente que eu aceito assinar uma CPI e acho que pode ser necessária a CPI. Mas eu entendo que o Congresso precisa ter uma agenda mais positiva. E existem algumas ações nesse segundo semestre, por exemplo, positivas, que são mais importantes do que a CPI. Quais seriam essas questões? Nós temos que votar o marco regulatório do pré-sal. Isso é fundamental para a nossa economia, nós temos que fazer essa votação, porque sob pena de nós estarmos perdendo aí o trem da história no momento que está havendo uma discussão internacional muito grande acerca da importância do novo mercado petrolífero. Nós temos que votar agora o novo Código de Processo Civil, que é uma reivindicação antiga da sociedade brasileira para, sobretudo, agilizar mais o andamento da justiça. Nós temos que votar no Senado, principalmente, agora, que já foi votado na Câmara, o Código Florestal, que foi votado no primeiro turno na Câmara, mas há uma série de acessos para se fazer no Senado no segundo turno. Enfim, são ações extremamente importantes e nós todos temos a nítida noção de que uma CPI significa sempre a paralisação da Câmara, que fica apenas em função daquilo e não se cuida mais de nada. Por enquanto, o senhor então não é favorável à criação de uma CPI? Eu só seria a favor da CPI no momento em que eu reconhecer que existe um barramento, que existe um impedimento para que se investigue alguma denúncia de corrupção. Aí sim. Por enquanto, eu entendo que o Ministério Público é um órgão suficiente para fazer essa investigação. O Santana de Jesus vem aqui para a posse do Gabriel, novo gerente aqui executivo da gerência aqui de Santana de Jesus, e, claro, visitar os amigos, visitar a cidade que sempre tem contribuído nas minhas eleições, através desse queridíssimo irmão, o vereador Lupino, que é um amigo de longa data. Deputado, começando com o José Eutufroz, radialista da Rádio FM. Um abraço e deixar aqui meus agradecimentos ao Conselho de Jesus por tudo que tem feito por mim e dizer que lá no Congresso estamos representando a Bahia com altivez e com a dignidade que esse Estado merece. Muito obrigado a vocês. O Sage Notícias também agradece a participação do deputado aqui na cidade de São Antônio de Jesus. Eu é que agradeço a vocês pela cobertura. É sempre uma alegria tratar com esse jornalismo sério e competente de vocês. Muito obrigado.
Meu caro amigo, prefeito Evaldo Rosa, amigo querido, grande gestor, referência na política da Bahia, e que nos aproximamos mais ainda porque até o ano passado ele e meu irmão juntos governavam a União das Prefeituras da Bahia. O Jesus Alapa, através do Roberto, Santo Antônio Jesus, através do Evaldo, governavam lá. O Roberto era o presidente, ele era o vice, mas eram tão amigos que você não sabia quem era o presidente e quem era o vice. Se deram lá muito bem na relação entre eles e fizeram um belíssimo trabalho à frente da UPB, como o Evaldo vem fazendo aqui em Santo Antônio Jesus. Quero saudar o Gabriel, que hoje é o nosso empossado aqui na gerência executiva de Santo Antônio Jesus. Saudar o meu amigo vereador Delcio Mascarenhas, presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio Jesus. Saudar aqui o Rodrigo Rebouças, que representa a gerência executiva de Salvador. Pedir licença a vocês para saudar aqui outros amigos, os vereadores que estão aqui, o vereador Pino, em primeiro lugar, amigo fraterno de muita longa data e que é um companheiro que extrapola as relações da política. Quero saudar o vereador Tom, o vereador Marcos Có, o vereador Faustino, o Bertan, o Ailton, meu colega de partido, Xpita. Quero saudar o vice-prefeito Joanito, aqui presente. Saudar um outro queridíssimo amigo, já foi secretário de saúde dessa terra, um homem de reputação ilibada e competência reconhecida, meu amigo Leonel Cajazeiro, Cafeteira. Tá vendo aí, Leonel? Mas o Leonel é uma pessoa que também é meu amigo de muito longa data. Quero saudar aqui uma amiga de Itatim, a nossa candidata prefeita de Itatim, a Ivânia, que está aqui entre nós. Itatim também, o INSS Itatim faz parte da gerência de Santo Antônio de Jesus. Quero saudar o representante do Sindicato Rural, os sindicatos comerciários, a ABAP. Quero saudar o Manuel do PT, a representante da DIREC. Saudar o capitão Sandro, o Zé Milton da SUDIC. Saudar a todos os senhores e senhoras que estão aqui nessa nossa reunião. Saudar a família do Gabriel e dizer a vocês todos que a vida pública reconhece como sendo uma atitude extremamente benéfica, positiva, a alternância do poder. Isso é o que há de mais sagrado nas instituições democráticas. Vejam vocês que o nosso querido Evaldo vem fazendo um mandato de 8 anos, que vai completar no ano que vem 8 anos de mandato. Certamente que muita gente em Santo Antônio de Jesus desejaria que ele fosse para mais um mandato de reeleição. Entretanto, a lei brasileira não permite que isso aconteça, porque reconhece que, por mais que o Evaldo seja um grande prefeito, e é muito positivo para as instituições que haja renovação do poder, que haja renovação das instituições. É por isso que nós, políticos, temos que nos submeter a cada 4 anos ao crivo das urnas, para que a população reconheça ou não se estamos cumprindo com o nosso papel. E, obviamente, que a perspectiva da eleição também nos motiva, porque os vereadores, o prefeito, sabem do que eu estou falando. Obviamente que a expectativa da eleição nos obriga sempre a estarmos nos propondo a mudanças, a repensamentos, a você refazer, repensar, reconstruir a sua forma de agir, de interagir com as pessoas. De sorte que eu sei perfeitamente que o antecessor do Gabriel, que estava aqui à frente da gerência executiva de Santo Antônio de Jesus, realizou um grande trabalho. Mas é salutar, sempre é salutar para a política, para as instituições, que haja renovação dos seus quadros. O Gabriel, na verdade, estava, segundo me disse o ministro Garibaldi Alves, estava escalado para ser o gerente executivo em Salvador, na capital da Bahia. Uma gerência executiva certamente maior, mais importante do que a de Santo Antônio de Jesus. Entretanto, eu sou daqueles que compreende que as pessoas têm que dar uma contribuição efetiva daquilo que representam, da sua competência e
com isso ajudar a vida das pessoas no seu torrão natal, onde ele cresceu, onde tem um umbigo enterrado, onde tem a família, onde tem os amigos. E foi nesse sentido que o ministro Garibaldi Alves decidiu-se pela nomeação do Gabriel aqui para Santo Antônio de Jesus, porque se ele servia para ir para Salvador, com certeza lhe sobra competência para ser o gerente regional aqui em Santo Antônio de Jesus. Dizer a vocês, meus amigos, que é como alguém falou antes de mim, acho que foi o próprio Gabriel, que o INSS, o Serviço de Seguridade Social que o Brasil optou, e que muitas vezes é criticado porque representa um déficit orçamentário no orçamento da União, na verdade, para as cidades, sobretudo as cidades de pequeno porte, representa o cerne da economia, o centro da economia, porque muitas vezes é com o dinheiro do aposentado que está lá o sustento dos filhos que não conseguiram emprego, para comprar o leite para o netinho que o pai está desempregado. E nós sabemos o papel social extraordinário que existe por parte da Previdência Social que o Brasil optou. Obviamente que existe a necessidade de reformas, inclusive da lei. Eu, pessoalmente, tenho uma tese quando se debate a reforma da Previdência.